Olá, amados, estamos aqui novamente, continuando a série Meditando em Deus. Hoje estudando o livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 19 até o 23. A Bíblia diz: "E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos." Efésios 1, de 19 a 23. Como é lindo saber que em Jesus se concretizou todo o projeto de Deus. O projeto de colocar sobre nós esse poder maravilhoso, que é o poder do Espírito Santo. Querido, há poder na sua vida, há poder e força em você através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o poder de Deus sobre nós, nos capacitando a vencer o pecado, nos capacitando a ter força em meio às fragilidades da vida. Só Deus pode te dar esse poder, só Deus pode te dar essa força. É Ele que nos reveste com a sua força e com o seu poder. Como disse o salmista, a força da minha vida é o Senhor. Que o Senhor seja a força da sua vida, que Ele te capacite, que Ele te dê poder para vencer o pecado, para vencer as angústias, para vencer os problemas. Todo dia, Deus disponibiliza poder e força para a sua vida através do Espírito Santo. Interessante que a Bíblia diz que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou numa posição elevada. Ou seja, o mesmo Espírito, o mesmo poder que arrancou Jesus do inferno e o levou à glória, a sentar-se junto a Deus Pai. Esse poder está atuando em todo crente que é nascido de novo, em todo aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, com a fé em Jesus Cristo. Essa força, esse poder está sobre nós, está sobre você, se você estiver em Cristo. Então, querido, viva nessa dimensão, viva nesse poder. A Bíblia também diz que esse mesmo poder colocou Jesus acima de tudo e de todos, acima de principados, acima de potestades, acima de todo domínio, de todo nome que se nomeie, tanto neste século, ou seja, naquela era em que foi escrito por Paulo o livro de Éfeso, como por toda a eternidade. Jesus foi colocado nessa posição elevada por aquilo que ele fez, pelo cumprimento da sua missão redentora na cruz do Calvário, e selando esse compromisso todo, através do poder de Deus, ressuscitando ele dentre os mortos, selando a obra redentora de Deus. Nós vemos que Jesus recebeu uma posição especial dentro do coração de Deus, na eternidade, diante de todos os seres criados, diante de todos os seres celestiais e espirituais e diante de todos os seres humanos. A Bíblia diz que Jesus, está acima de tudo e de todos. É uma posição elevada que Deus o colocou logo após a ressurreição dentre os mortos. Que ele tenha uma posição elevada dentro do seu coração. Que ele tenha uma posição de proeminência, ou seja, de primeiro lugar, de reinado supremo, de trono, exaltado dentro da sua vida, dentro do seu coração. E a Bíblia diz que tudo foi sujeito aos pés de Jesus. Não há nada nessa terra que possa escapar dele. Ou seja, tudo foi colocado debaixo dos pés dele. E através dele foi colocado debaixo dos pés da igreja, debaixo dos pés dos santos. Porque a Bíblia diz: ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Se ele sendo o cabeça, tudo foi colocado debaixo dos seus pés, os pés estão no corpo. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, sendo ele o cabeça, o governador, o Senhor, aquele que manda, aquele que comanda. É da cabeça que vem todos os comandos para o corpo. É da cabeça do cérebro que vem todos os comandos para todas as funções neurológicas, sanguíneas, todos os sistemas digestivos,
Tudo vem da cabeça, do cérebro para o corpo. Tanto é que quando alguém morre, ele tem uma morte cerebral. Morrendo o seu cérebro, é questão de tempo morrer também o seu corpo. Então, queridos, se Jesus for o cabeça, a autoridade, se ele tiver uma posição elevada dentro da sua vida, dentro do seu coração, haverá vida, haverá bênção sobre você e tudo fluirá. As coisas acontecerão, porque ele é o cabeça. E você, sendo o corpo, comandado por ele, direcionado por ele, será abençoado. E lembre-se, não existe demônio, não existe Satanás, não existe nada nem ninguém que possa ser mais elevado ou maior do que Jesus. Jesus está na posição mais elevada que existe diante de toda a criação, diante de toda a eternidade, diante de todos os mundos, quer espirituais, físicos, quer seja o que aconteça. Tudo está sujeito aos pés de Jesus. E em Jesus nós temos autoridade para pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões, se referindo a demônios, sobre todo principado, sobre toda potestade. Nada nem ninguém vai nos destruir. Nada nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que sejamos isso, corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que possamos viver nessa plenitude, nessa vida abençoada, nessa vida abundante, representando Cristo na terra, representando este cabeça, o corpo de Cristo, sujeitando tudo e todos aos pés daquele que é o Senhor. A minha oração é essa, que possamos entender o poder e a força que existe em nós como crentes, pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito, o mesmo poder, a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos e colocou Jesus numa posição elevada, essa mesma força, esse mesmo poder, vai elevar a igreja na posição que Deus tem no coração para ela, vai nos colocar numa posição de honra, de dignidade, juntamente com Cristo, porque nós somos herdeiros, co-herdeiros com Ele. E tudo que estiver sujeito a Cristo estará sujeito aos pés da igreja por Cristo, em Cristo. Ou seja, não haverá demônios, não haverá nada que vá nos destruir, nos derrubar, nos assolar no sentido de acabar conosco, porque eles são inferiores, seres inferiores à igreja, seres inferiores aos filhos de Deus, porque já estão colocados debaixo dos pés do Senhor. Ele é o cabeça, ele é o comandante, ele é o nosso Senhor e nós somos servos. E como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, temos que ser isso, a plenitude de Cristo na terra. Vivermos como Cristo viveu, na dimensão de Cristo, na dimensão de fé e na dimensão da bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.